O Brasil conta agora com o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática. O que pode mudar realmente nessa política ambiental no Brasil sobre essa nova gestão? Talvez uma gestão nova, talvez uma gestão um tanto antiquada. Acompanhe o vídeo até o final, vou trazer alguns dados. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt. Tendo sido reconduzida ao cargo que ocupou 15 anos atrás e que muitas vezes criticada por barrar projetos de desenvolvimento para exatamente aquela região. Uma pessoa tão controversa que no próprio estado onde ela, politicamente, ela construiu sua carreira, ela não consegue nem ser eleita, tem que ser eleita deputada por outro estado. Mas vamos ao ponto que realmente interessa. Recentemente se encerrou no Canadá a COP15, que é uma conferência também patrocinada ali pela ONU, onde se trata da preservação da biodiversidade no mundo. E se chegou à conclusão de que no mundo todo, para preservar a biodiversidade, são necessários cerca de 700 bilhões de dólares por ano. E uma jornalista que estava ali cobrindo aquele evento, ela faz a singela pergunta, eu vou repetir aqui para vocês: por qual motivo custa 700 bilhões de dólares ao ano ou mais para preservar a biodiversidade global? Não é só deixar a natureza em paz? Então vejam, essa é mais ou menos a concepção de muitas daquelas pessoas que foram inoculadas por essas narrativas ambientalistas. Quando você não toma uma decisão, também é uma decisão. Então muitas vezes você não aplicar toda a tecnologia, todo um estudo, sempre haverá um impacto ambiental. Esse impacto tem que ser medido, tem que se levar em consideração se os custos, se os benefícios, se eles são coerentes. Mas para a singela jornalista, por que não deixar a natureza em paz? Se a humanidade tivesse deixado a natureza em paz, quando eles abrigavam aquelas cavernas e eles começaram a sair, que eles descobriram o fogo, veja que o fogo passou a ter um poder para a humanidade de transformar a natureza ao seu redor. Mas talvez para essa jornalista talvez fosse melhor não tocar no fogo, era melhor deixar a natureza em paz. Vejam o ponto da infantilidade que toda essa pregação ambiental ela leva. A humanidade ela é feita sempre de assumir riscos, assumir responsabilidades. Simplesmente pela possibilidade de, não, mas isso pode causar um dano, eu não vou fazer. Você já está tomando uma decisão. O Maquiavel já dizia isso mais de 500 anos atrás. Para a obra ali do Príncipe, ele dizia, olha, o príncipe, um príncipe cauteloso, previdente, mesmo quando não há situações ali no reino de enchentes e tal, ele deve fazer obras ali. Ele citou essa questão das enchentes para dizer, olha, você tem que construir as barragens, as proteções contra antes de que realmente venha aquele período das enchentes, e não depois, para remediar, né? Então, esse pessoal, eles estão transformando essa questão num neopanteísmo, né? Você fica ali contemplando a natureza e você imagina que a natureza nunca vai se voltar contra você. Não vai acontecer nada de errado, basta você ficar zen naquela posição, tranquilo e tal. Isso não acontece. Então, as delegações no Canadá, do Congo, de Uganda e de Camarões, eles se recusaram no primeiro momento a assinar o documento porque eles se sentem totalmente prejudicados por isso, né? Porque são nações onde tem ainda uma vasta condição de vegetação, tal,
E eles têm medo de que simplesmente eles sejam impedidos de desenvolver os seus países simplesmente para ficar contemplando a natureza. Até por intermédio da diplomacia brasileira, eles conduziram esses países para dizer, não, o Brasil, que também tem esses problemas, vai estar do seu lado para não deixar que essas medidas se tornem uma questão de um calabouço para você ficar enjaulado sem poder se desenvolver. Esses países precisam de energia, precisam expandir, precisam explorar suas jazidas minerais e não virarem, como muitos antropólogos gostariam, que aquelas comunidades de povos originários permanecessem no estado em que eles estão ou estiveram, simplesmente para continuar sendo um objeto de pesquisa, né? À medida que esse povo originário ele toma para si o destino, operando ali as riquezas naturais, fazendo parcerias, aí você perde aquele objeto de pesquisa tão valioso, né, por tantas décadas. Então, esse realmente é o temor de muitos antropólogos, que ficam dizendo, não deixe os povos originários ali, não deixe eles explorar, não deixe eles plantarem. Existem vários casos, vocês pesquisarem aí pelo Brasil. Então, vamos agora passar algumas questões. Por que toda essa pantomima dessas organizações não governamentais, mesmo desses políticos que assumem dizendo que não... Então, dados do IBGE de 2020. Sabemos que a Amazônia Legal, formada ali pelos 9 estados, são 5 milhões de quilômetros quadrados. Agora, vejam, existem algumas peculiaridades, que nem a ministra vai tocar nesse assunto, né? Que é desagradável, né? Desde a Constituição de 1988, flexibilizou muito a criação de municípios. E nessa região da Amazônia, o número praticamente dobrou. Em alguns lugares, como Tocantins, triplicou. Então, com base em 2020, em dados do IBGE, nos 9 estados considerados Amazônia Legal, seriam 772 municípios. Agora, vejam aquilo que nenhuma ONG, não é o Fundo Amazônia que vai tocar nesse ponto. Dos 772 municípios, praticamente a metade, 300 e poucos, não chegam a ter 20 mil habitantes. E eles foram criados, como eu disse, praticamente grande parte deles de 1988 para cá. Então, são municípios jovens. A área desses municípios, considerado a média de municípios do Brasil, pode chegar ali a torno de 9 vezes em quilômetros quadrados. São municípios gigantescos, com 20 mil pessoas. E essas pessoas, elas vivem do quê? Não se trata, absolutamente, antes que coloquem palavras na minha boca, defender as atitudes ilegais, né, que estão muito bem definidas na região amazônica, de que somente 20% da propriedade pode ser desmatada para o cultivo, para a pecuária, enfim, né. Mas aí, vejam que interessante, vendo uma matéria recente, foi o seguinte: como combater o desmatamento de maneira rápida, barata e eficiente. Quando eu li isso, eu já disse, poxa vida, mas que sensacional. É aquela solução simples para problemas complexos. Vou repetir aqui. Olha aqui, ó, como combater o desmatamento de maneira rápida, barata e eficiente. Foi publicado algum tempo atrás no jornal aqui. E olha que interessante. O autor ele começa a comparar, que é muito fácil você identificar um infrator automobilístico com os radares fotografando as chapas do veículo. Aí você já manda a multa, a sanção. Eles, olha, com o avanço dos satélites, também é possível você detectar as áreas que estão desmatadas e tal, inclusive fazer, né, a comparação se essa área é legal, ilegal, essa coisa toda e tal. Então ele começa a desenvolver todo um raciocínio, dizendo que, olha, é muito barato, é claro que ele está defendendo, porque ele está ligado a esse meio, é só você investir nessa questão dos satélites, é claro que o satélite vai descobrir a posteriori, né? Isso ele não conta, né? Quer dizer,
Se o satélite já detectou na próxima passagem que ali está desmatado, já é Elvis, né, meu amigo? Já é Elvis. Então já é bastante curioso. Mas eles dizem, não, a gente pode detectar agora ele menos de um quarteirão quadrado que houve desmatamento e tal, e aí a gente vai comparar no cadastro ambiental rural, o CAR, e vamos identificar essas pessoas. É como se fosse a chapa do veículo. Olha que solução simples. Olha que solução simples que o cientista está dando aqui. Basta o satélite identificar qual é aquela área, fazer o geo, né, referenciamento daquele lugar e falar assim, olha, você cometeu essa infração, essa coisa toda, né? O problema é que a avassaladora maioria dessas áreas, elas não têm CAR, porque elas não são propriedades legalizadas. Então essa ideia aqui do cientista já cai por terra. É claro que ele diz assim, o sistema também pode identificar os donos de áreas que ainda não possuem o CAR. Ponto. Mas ele não diz como. Se eu não tenho o título de propriedade, se eu simplesmente entrei ali quando ninguém estava observando, os satélites não estavam observando, né, o que eu estava fazendo, e eu desmatei, como que vai ser identificado quem realmente levou aquela madeira ou extraiu aquele minério, enfim, ou tirou alguma coisa dali, a posteriori? Como? Não tem chapa do veículo circulando ali, né? E aí ele continua defendendo que tem as ONGs que estão levantando, né, os dados, né, que não, os satélites e tal. E ele diz, olha, esse sistema de monitoramento pode ser usado em larga escala em todo o território nacional, como se fosse uma coisa automática, tal. E aí ele vai dando os dados e tal. Só que aí chega no final, o que me chamou bastante atenção no final, foi assim, o único problema, então no finalzinho, no último parágrafo, o único problema dessa metodologia é que, em grande parte dos desmates detectados, ocorrem em terras da União ou dos estados, né? Ou em reservas administradas pelos governos estaduais. Nesses casos, a União pode simplesmente ignorar o embargo, não agir, não coibir o desmatamento em áreas. De novo, quem é que estava lá, de prontidão, aguardando o sujeito chegar com a motosserra para fazer a coisa? Quem? É o Fundo Amazônia que vai fazer isso? Será que é isso, o Fundo Amazônia? Né? Então, vejam só, neste caso, como essas terras pertencem a toda a nação, olha o raciocínio, e o governo tem o poder constitucional de protegê-las, aí vem aquele ativismo judiciário e tal, da Constituição, tudo que tiver escrito que você tem que fazer e tal, eu posso judicializar. Então ele completa. A solução é processar o governo no Supremo Tribunal Federal com base nessas detecções. Então para ele está ótimo, né? Ele, a ONG lá que ele ajuda e tal, ótimo, né? Monitora e tal, diz, isso aqui é uma área estadual, federal e tal, então processa aqui a União e tal, porque houve aquele desmatamento e tal. Ele não toca nessa matéria, o que eu acho assim, capcioso. Em um momento ele toca nesse assunto que eu toquei aqui, com relação ao tamanho dos municípios. Na Amazônia Legal, a gente vai descobrir isso agora quando o censo tiver sido concluído, mas se imagina em torno de 27, 28 milhões de pessoas na Amazônia Legal. Cerca de 2,5 milhões de pessoas estão nessa situação do extrativismo puro ali. É a questão da sobrevivência delas. Ele não toca nesse assunto. Então, essas pessoas, nesses 300 e tantos municípios, que têm menos de 20 mil habitantes, na sua grande maioria, ele tem lá uma pequena porção de terra, seja legalizado ou não, e que ele usa para o extrativismo dele. Pode ser a madeira, pode ser alguma fonte pesqueira e tal. Esse é o foco. Eu não estou interessado em quanto que o satélite pode medir, não sei o que e tal. Eu estou interessado em como você vai resolver a questão fundiária desses 2,5 milhões de pessoas. Para o cientista aqui, e para a ONG que ele vai citando aqui, assim,
É como se fosse assim, ó, basta você ir lá processar lá junto ao Supremo Tribunal Federal, está resolvido, está resolvido. Vamos resolver esse problema. Nenhuma organização internacional toca nesse assunto. Será que eles sabem que existem na Amazônia Legal 772 municípios, sendo que praticamente a metade tem menos de 20 mil habitantes? Que é uma região muito pouco industrializada. Veja mesmo Manaus, tem 2 milhões e pouco. O que emprega a Zona Franca de Manaus? 100 e poucos mil empregos diretos. O que aqueles outros pessoal, mais de 2 milhões de pessoas fazem? Né? O que eles estão fazendo ali? Além de serviços eventuais, ali de prestação de serviço e tal, a grande maioria também está se dedicando a alguma atividade de extração. Ou ele é o elo de ligação com alguém que está fora ali de Manaus, mas ele também está atuando nesse meio extrativista. Se nós não encararmos exatamente qual é o perfil geográfico, ali, se nós não encararmos qual é o perfil sociológico da Amazônia Legal, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos ficar sempre correndo atrás do rabo. Porque eles não vão sair dessa região, eles dependem dessa questão extrativista, eles têm parcerias com comunidades indígenas que fecham os olhos muitas vezes para uma atividade ilegal, porque eles querem uma certa renda, enquanto os puristas, aqueles antropólogos, aqueles acadêmicos que conhecem a Amazônia só pelas fotos, pelas imagens, dizem não se pode fazer uma exploração econômica dessas áreas que são reservas e tal. Não, isso é muito perigoso, pode causar isso. A estrada, que eu já citei em outros vídeos aqui, que liga Porto Velho a Manaus, que é uma estrada da época lá do governo militar, tem uns 400 quilômetros e simplesmente foram engolidos pela floresta. E tem toda uma pressão hoje para que ela não volte a ser asfaltada. Então as pessoas têm uma ligação forte social entre Porto Velho e Manaus, elas têm que, para se deslocar em torno ali de 800 e tantos quilômetros, elas têm que ir de transporte rodoviário até um certo ponto, fazer um transbordo por barcaças no local onde não há uma ponte e pegar um outro transporte dessa empresa para levá-los até Manaus, com custo, assim, com tempo. Né? Mas não, é só porque não se pode realmente revitalizar essa estrada que está ali desde os anos 70. Então eu tenho já uma perspectiva bastante pessimista com relação a como que será essa gestão do novo Ministério do Ambiente e das Mudanças Climáticas. E eu ainda vou abordar como se fosse possível os humanos alterarem o clima do planeta. Não estou falando da micro-região onde nós vivemos muitas vezes nas cidades. Eu estou dizendo do clima de 510 milhões de quilômetros quadrados, que é a superfície do planeta. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva aqui no canal, coloque o joinha e vamos continuar monitorando como essa ingenuidade infantil de vamos deixar a natureza em paz.